Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília e trago as boas novas de um programa incrível para vocês na data de hoje. Jardel Lopes, que é do Cefep, que é o Centro de Fé e Política, que em 2025 completa 20 anos, nessa próxima semana, final de agosto, a última semana de agosto. Jardel, seja bem-vindo. A sua saudação aos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança 103.3 FM, a Rádio Sintonia da Esperança. Olá, Ana. Um abraço a todas e a todos que estão nos acompanhando pela rádio, que estão nos ouvindo. Uma alegria poder participar aqui deste programa e compartilhar informações e as experiências da atuação pastoral e, ao mesmo tempo, da formação política a partir da experiência do Cefet. Jardel, é muito importante para a gente aqui que trabalha com comunicação, principalmente com a comunicação cristã, da escola de fé e política, a gente falar um pouco sobre o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, que a gente tem a sigla do Cefep, né, que tem uma relação com as escolas de fé e política. E a gente tem um carinho muito especial, porque o Padre Hernani Pinheiro, que hoje é orientador espiritual da Comissão Justiça e Paz de Brasília, Padre Hernani, ó, um beijo para o senhor, um abraço para o senhor, continua aí nos liderando ao longo dessa caminhada de fé. Ele foi um dos que auxiliou a estruturar os Cefeps, né, o Centro de Fé e Política. O Cefep, eu vou dar só uma contextualizada, né, que o Cefep é uma iniciativa, gente, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, como um serviço de formação política dos cristãos, leigos e leigas, sob a coordenação da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato, a CEPL. Em 2005, no auditório da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realizou-se o ato de fundação do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, Cefep. E o então presidente da CNBB, o cardeal Geraldo Magela Agnello, apresentou o ideário do Cefep, que é fomentar em nosso país um pensamento social cristão à luz do ensino social da Igreja e dos valores evangélicos. Então, ele contribui para a formação de lideranças inseridas na política brasileira, em diferentes formas e níveis. Então, o cristão leigo, aquele que não participa da vida partidária, ele também participa da política brasileira. Ele vota, ele convence os seus vizinhos, os seus irmãos de comunidade a participar das decisões, e isso também é política. E essa ideia de que o Cefep traz uma reflexão bíblica e teológica das ciências sociais e da filosofia para contribuir para essa participação na política brasileira das pessoas que são cristãs católicas. Jardel, seja bem-vindo. A importância do Cefep é enorme. Como eu disse, tem uma questão afetiva nossa também da Comissão Justiça e Paz pelo Padre Hernani. E eu queria que você contasse um pouco sobre a história do Cefep. Eu dei só esse start, né? Só esse pontapé para a gente começar a nossa conversa de hoje. Muito bem, obrigado, Ana. Você já começou trazendo a história do Cefep, e a história do Cefep tem uma relação muito forte com o Padre Hernani, né? Nosso querido Padre Hernani, que por muito tempo, inclusive, foi assessor de Dom Helder Câmara, por isso o nome do Cefep também tem uma relação, né, com Dom Helder Câmara, né? E com o pensamento de Dom Helder Câmara, sobretudo. E o Padre Hernani, naquele momento, também era assessor político da CNBB. Ele foi assessor político por muito tempo, tinha uma relação e uma importância muito grande da relação dele com o Congresso. Ele participou do processo da Constituinte, né, onde tinha CNBB tinha uma relação muito grande com o Congresso naquele momento e uma interferência, né, muito particular a partir de parlamentares católicos, sobretudo, mas também de outras religiões, que tinha essa parceria ali no trabalho da construção da Constituinte. E o Hernani, a partir dessas experiências,
ele inclusive sugere a criação de uma instituição onde contribuísse na formação política de cristãos e cristãs, de modo especial de leigos e leigas. Então, o Cefep nasce desse processo de luta para a construção da Constituinte. Por isso, nós continuamos defendendo a democracia, zelando pela democracia e trabalhando na formação de pessoas para colocar em prática políticas públicas, para defender a política, né, no sentido de também defender o Estado Democrático de Direito. Então, em 2005, foi aprovada pela CNBB, o início do Cefep, e ele começou com uma atividade assim muito importante que nós continuamos ainda até hoje, que é um curso de formação política para leigos e leigas. Essa atividade ela começou numa parceria com a PUC do Rio, né? A PUC do Rio que digamos, chancela e que também certifica o nosso curso. Nós já estamos hoje em exercício, Ana, a 10ª turma desse curso nacional. Cada turma dura 2 anos, porque é uma especialização, né? Estamos realizando agora a 10ª turma. Um outro eixo do Cefep é a articulação das escolas de fé e política. Quando o Cefep surgiu, já havia várias escolas de fé e política no Brasil. Lá em Paraná já existia uma escola de fé e política, em Rondônia. No Nordeste já existia escola de fé e política. No Paraná, no Rio Grande do Sul, em vários lugares do Brasil existiam escolas, grupos e centros de fé e política. Então, o Cefep também se propôs a convergir essas experiências, essas iniciativas, e à medida que também isso foi acontecendo, o número de escolas foi crescendo. Nós chegamos a ter em torno de 100 escolas de fé e política no Brasil, né? Experiências que vão, de algum modo, disseminando esse pensamento, trabalhando a formação política nos territórios, nas bases, incentivando as pessoas a se envolver na política, né? Então, esse trabalho das escolas tem sido um trabalho muito importante. Um outro eixo do Cefep era a produção de conteúdo, né? De sistematização de conteúdo nessa linha do pensamento social cristão. Então, a partir dessa dimensão da produção de conteúdo, nós tivemos vários livros publicados, né, durante esse período, em relação a esse tema, aos temas que envolvem a democracia, a participação política, a participação do cristão na política, enfim, vários temas nesse aspecto. E agora, estamos aí celebrando 20 anos. E para celebrar esses 20 anos, a gente vamos fazer um seminário nacional agora de 27 a 30 aqui em Brasília. E nesse seminário temos várias atividades aí, destacando tanto a importância, né, dessa trajetória do Cefep, discutindo essa participação política desse momento e também projetando outras questões, né, para sonhar a continuidade desses efeitos para frente ainda. Que coisa boa, Jardel. Eu acho que às vezes as pessoas não têm uma ideia de que a igreja, ela desde o Papa Paulo VI, ela explicitamente recomenda que os cristãos, leigos e leigas, se envolvam na política de uma forma positiva, aprendendo sobre o que está acontecendo, auxiliando nas decisões, fazendo aquela pressão política junto aos representantes eleitos, mas não de uma maneira completamente não direcionada. A gente tem como base os documentos do ensino social da igreja, que surge ainda muito antes, agora acho que talvez tenha ficado mais famoso, porque o Papa Leão XIV diz que o seu nome, Leão, foi justamente baseado em Leão XIII, que foi quem lançou a primeira encíclica papal, que é a Rerum Novarum. Então, foi o primeiro documento formal do ensino social da igreja. E os centros de fé e política, então, fazem uma formação para a atuação política baseada na orientação desses documentos, né, do ensino social da igreja, de como o cristão deve se posicionar diante dos desafios que a sociedade moderna coloca. Na época de Leão XIII, quando ele fala da Rerum Novarum,
era sobre a luta para que os trabalhadores tivessem condições de dignidade no trabalho, condições mínimas de dignidade no trabalho, que significava o número de horas ser determinado, não poder trabalhar ilimitadamente, condições mínimas de trabalho. Naquela época, a gente tinha uma discussão, inclusive se era um capitalismo que não previa os direitos dos trabalhadores e muitos trabalhadores e trabalhadoras morriam nas fábricas, não tinham nenhum direito à indenização, não tinham direito à aposentadoria. Então era uma situação de muita vulnerabilidade, realmente. E o Papa, então Leão XIII, se posiciona, né, em relação a esses desafios. O Papa Francisco, mais recentemente, também trouxe vários documentos papais, a Fratelli Tutti, é, vários documentos que contribuem para o nosso posicionamento cristão. E agora a gente aguarda ansiosamente o posicionamento de Leão XIV, nosso novo Papa, nesse caminho que com certeza ele vai abordar as questões de fé e política, já que ele é uma pessoa que se manifesta ativamente diante das situações que são desafios, né? Por exemplo, as guerras que estão acontecendo no mundo, o Papa, dia 22 de agosto, chamou um jejum coletivo pela paz. Então, ele é realmente um mensageiro da paz e a gente espera que essas encíclicas que vão vir ainda no seu papado, que é muito natural, ele acabou de assumir, tem um tempo até que as coisas aconteçam, que se conectem com essas outras mensagens, né, num princípio de continuidade da igreja e de até do próprio cristão receber essa orientação diretamente do Papa. Jardel, eu sei que os 20 anos trazem várias celebrações, né? Eu queria trazer destaque a alguns desses eventos, principalmente uma sessão solene que vai acontecer na Câmara dos Deputados, na semana agora, é dia 28, é isso? Conta pra gente que dia que vai ser a sessão solene na Câmara dos Deputados, os detalhes dessa sessão solene, dos 20 anos do Centro Nacional de Fé e Política, do Cefep. Isso, a sessão solene será no dia 28 às 14 horas, né? Será no plenário da Câmara dos Deputados. É um momento de destacar, de valorizar essa importância histórica do Cefep, né? O Cefep nasce no momento, ou nasce a partir de uma convergência de força de produção de conteúdo, etc., na construção da política pública, no fortalecimento da democracia, né? E ele se compromete ainda e se mantém firme nesse compromisso de produzir conteúdo de formação política na defesa da democracia. Você trouxe uma coisa muito importante: a produção de conteúdo, a formação que parte do Cefep, ela está fundamentada no pensamento social da igreja, né? Então, não é qualquer formação política baseada em qualquer achismo ou baseada em fundamentalismo religioso. A gente parte do evangelho, ou seja, de uma fundamentação bíblica, a Bíblia é inteiramente marcada por movimentos políticos, né, de todos os tempos. Então, a gente parte dessa fundamentação, mas parte, sobretudo, dessa estruturação de um pensamento social da igreja, que por vezes se diz também de uma doutrina social da igreja, a partir de documentos de vários papas que produziram sobre essa pauta, né? E que fundamenta e que orienta a sociedade no geral, né? Nós temos muitos documentos da igreja orientaram legislação, né, de sociedades inteiras, então isso é muito importante. A gente parte disso. E partindo dos documentos da igreja, nos fundamentamos na Constituição, nos fundamentamos na democracia, nos fundamentamos na construção e defesa de direitos e nos fundamentamos de modo especial nas políticas públicas, né? Então, todo o trabalho de formação orienta para isso, para que o cristão e a cristã, ciente do teu papel na sociedade, que é um papel, não é um papel apático, não é um papel conivente, é um papel de quem se indigna com as realidades de sofrimento do povo, com as realidades da negligência da dignidade humana, né? Quem defende a dignidade humana, a igreja é perita em defesa da dignidade humana, então a gente não pode
perder essa dimensão. Então, o cristão e a cristã formada a partir deste princípio atua na política a partir do lugar que ela está. É no movimento popular, é no sindicato, é na pastoral social, que promove alguma atividade na linha da dignidade humana, é no partido político, é no mandato, é no conselho de direito, enfim, são vários os campos que a gente tem de atuação. Então, esse momento na Câmara é também um momento da gente destacar essa importância do papel do Cefep na atuação política, na formação política, no incentivo à participação política no Brasil. Nosso trabalho não é nem de articulação política, mas é de formação política para a atuação. E a partir dessa formação, tem gente que já passou pelo Cefep que está inserida em muitas organizações que promovem transformação social, promovem transformação política em função da dignidade humana, em função do bem comum, em função da casa comum, né? Isso que entra mais recente com o Papa Francisco, aos pouquinhos vai entrando na igreja a defesa da casa comum. Então, esse momento é um momento importante porque o Cefep tem essa importância na formação política. Então, é importante ocupar aquele espaço do Congresso que discute a vida do povo, que discute a casa comum, que muitas vezes e não é pouca, não são poucas as vezes que nega direito, que tira direito. Então a gente vai discutir isso ali com muitos parlamentares que são nossos parceiros, que foram ajudar a construir o Cefep, outros que apoiam ainda com assessoria, outros que passaram por formação das escolas de fé política e que de algum modo têm um vínculo com a pauta do Cefep nesse sentido, né? Então a sessão solene ela tem um pouco essa importância de trazer para dentro daquele ambiente, que é um ambiente de muitas controvérsias, inclusive controvérsias cristãs, né? Porque se defende, às vezes, em nome de Deus, de um fundamentalismo religioso, a negação de direito de povos, né? De pessoas, de um modo geral, dentro daquele espaço. Então, é o momento também da gente mostrar que existem na igreja um olhar a partir de um pensamento institucional, inclusive, né? O institucional aqui é no sentido que parte de documentos da própria igreja, documentos que defende a vida em todos os seus contextos, que defende a vida das pessoas que têm sua dignidade humana menosprezada, têm sua dignidade humana destruída, negada nos seus direitos. E o lugar da igreja é esse, é defender a dignidade humana de todas as pessoas. E aí, quando a gente coloca todas as pessoas, aí não pode ser o grupo que eu quero, o grupo que eu não quero, né? As pessoas que quem eu acho que deve viver, quem eu acho que deve morrer, não, mas são todas as pessoas e a gente precisa discutir isso, né? E se tratando disso no ambiente de política, é o ambiente da discussão, é um ambiente da argumentação, é um ambiente do diálogo, né? Então, esse é nosso lugar, esse é nosso caminho que a gente tem trilhado, que tem conectado com várias iniciativas do Brasil todo, de diversas pessoas do Brasil todo, na construção do bem comum, da democracia, né, dos direitos e, sobretudo, na fiscalização e efetivação de políticas públicas, de um modo geral também. Já é maravilhoso saber que os Cefeps, eles continuam ativos e formando mais pessoas. Você falou da PUC do Rio, um abraço, Padre Miguel. Padre Miguel, nosso querido jesuíta, que agora assume a vice-reitoria da PUC do Rio, que é uma pessoa maravilhosa, que antes estava aqui no Centro Cultural de Brasília, nossos amigos, irmãos jesuítas. Vou aproveitar que falamos do Centro Cultural de Brasília, para falar que a gente tem o nosso Diálogos de Justiça e Paz no dia 1º de setembro, segunda-feira, às 19 horas. E nós vamos trazer um tema que é democracia e participação, falando sobre o grito das excluídas e dos excluídos, que acontece tradicionalmente no 7 de setembro, que é convocado pela Igreja Católica, pelos grupos da Igreja Católica e mobilização social, para lutar pelos direitos, dar voz a quem não tem voz
Isso há mais de 20 anos já acontece, o Grito dos Excluídos e das Excluídas, e aqui em Brasília também vai acontecer, tá, gente? No dia 7 de setembro, às 9 horas da manhã, Grito das Excluídas e dos Excluídos, no dia 7 de setembro. E também falar do plebiscito popular, que continua recebendo votos até o dia 7 de setembro também. E tem urnas espalhadas por toda a cidade, por todo o Distrito Federal. Vou falar de algumas urnas, por exemplo, lá na Universidade de Brasília, no Beijódromo tem uma urna, no CCB tem uma urna também, e eu tenho urnas itinerantes em Samambaia, em várias igrejas também tem o plebiscito popular, que defende agora, né, convoca a redução da escala da jornada de 6 para 1, 6 dias trabalhados e um dia descansado, para que se torne uma escala 5 para 2, ou seja, trabalhar de segunda a sexta-feira e folgar sábado e domingo. E também a redução do imposto de renda, com a isenção para pessoas que ganham até R$ 5.000. Só lembrando isso também. Então, no dia 1º de setembro, às 19 horas, o Diálogos de Justiça e Paz, no Centro Cultural de Brasília, na 601 Norte, a Casa dos Jesuítas. Tem um ponto de ônibus bem na frente, é bem fácil de chegar, no iniciozinho da Asa Norte. É o primeiro ponto de ônibus da L2 Norte. E a gente discute então presencialmente, mas tem também transmissão para aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelas redes sociais, no @CJP Brasília, nós temos transmissão ao vivo, onde a pessoa pode participar com perguntas também. Não podia esquecer de dar esse recado, Jardel, porque no dia 1º de setembro temos um encontro marcado às 19 horas no CCB para mais um Diálogos de Justiça e Paz. E eu queria também, Jardel, que você falasse de outros eventos nessa comemoração dos 20 anos do Cefep que vão acontecer nessa próxima semana, que esse programa nosso vai ao ar no domingo, dia 24 de agosto. Então, agora, nessa semana, do dia 25 até o dia 30 de agosto, nós teremos várias comemorações dos 20 anos do Cefep. Exato. Então, o evento acontece, nosso seminário acontecerá no CCB. Então, no dia 27 de agosto é o dia que a gente celebra a Páscoa de Dom Helder, né? A passagem de Dom Helder, que ocorreu no dia 27 de agosto. Então, para marcar esse dia, nós teremos uma missa às 19h30 lá no CCB também, né? E após a missa, ali pelas 8h30, nós teremos o lançamento de um livro do padre Francisco Aquino Júnior sobre dimensão social da fé. Um livro recente, é o último livro que o Aquino publicou. Esse é o primeiro lançamento dele aqui em Brasília, né? Já lançou online, lançou em outros lugares, é o primeiro lançamento aqui, né? Então, é, quem quiser participar ou da missa ou do lançamento, às vezes não consegue chegar para a missa, pode chegar para o lançamento, deve ocorrer às 8h30 o lançamento, né? A missa deve durar em média 1 hora. Então, está convidado para a missa e para o lançamento nesse dia, um momento importante. No dia 28, né, além da sessão solene na Câmara, às 7h30 também nós teremos um bate-papo, né? Esse momento também é aberto para a comunidade que puder participar, com alguns parlamentares, né, sobre o papel e os desafios dos cristãos na política hoje, né? Então, também lá no CCB, às 19h30. E no dia 29, nós teremos às 18 horas, é também mais um momento aberto à comunidade, às 18 horas teremos a missa, mais alusiva ao aniversário do Cefep, né? Após a missa, nós teremos o lançamento de dois materiais. Um deles é um livro que traz a história do Cefep, né? Um material publicado agora pela editora Santuário, que recupera um pouco essa história, né? Trazendo um pouco esse contexto histórico do Cefep, desde a conjuntura quando o Cefep foi fundado e até os dias de hoje também trazendo perspectivas, né? Ajudando a gente a refletir os nossos desafios para a frente. Vai ser lançado lá após a missa das 18. E também o lançamento da Revista Latino-Americana 2026, né? A Revista Latino-Americana que traz, né, bem conhecida,
pelos textos, a profundidade dos textos de nível mundial, na verdade, porque os textos que vêm na revista são textos escritos de pessoas de vários lugares do mundo. E o tema do ano que vem é sempre uma revista temática. O tema da revista para 2026 é sobre educação política. Então, o Cefep também tem uma parceria, tem um texto nessa revista, e vamos fazer o lançamento lá nesse mesmo dia, junto com o livro do Cefep. Além disso, né, vamos ter bolo do Cefep, claro. Olha, que E coisa seria um boa. momento cultural de convivência, né, Ana? Acho que celebrar isso também. Precisamos trabalhar o intelecto, mas também precisamos trabalhar a convivência, a festa, a celebração, a espiritualidade, que nos anima nessa caminhada, sobretudo nos animando tanto para a continuidade, né, quanto para esses momentos que virão próximos aí, né, essa semana até o 7 de setembro, de intensificação do plebiscito, né, de destaque do grito dos excluídos, enfim, e tantas outras coisas, né, nos preparando também para o ano que vem, que será um ano extremamente importante na política brasileira, né, um ano de eleições. E para nós que trabalhamos com a formação política das pessoas, as eleições é um ponto extremamente importante, é um ponto de destaque, né? Ao mesmo tempo em que o Brasil está passando por uma avalanche de questões no campo da política e no campo do judiciário, né? Assim, enfim, com investigações, né? Sobre o 8 de janeiro, que também foi um ato político e religioso ao mesmo tempo, porque a gente percebe como é que a dimensão religiosa estão por ali, né? Introjetada junto com as decisões que muita gente toma nesse campo político, enfim. Então, é um momento importante da gente refletir, da gente discernir, da gente discutir, da gente posicionar na sociedade, sobretudo em defesa dos direitos, em defesa da democracia. Para além disso, a gente tem várias situações tramitando no Congresso Nacional, como foi PL da devastação, né, como a questão dos indígenas, né, dos camponeses, das ocupações, enfim, tem várias situações que ferem a dignidade humana, que matam as pessoas e que a gente precisa se posicionar politicamente. É o nosso papel enquanto cristã, enquanto cristão nesse mundo da política, se posicionar em defesa dos direitos das pessoas, em defesa da dignidade humana. Então, esses momentos são momentos de fortalecimento, são momentos de posicionamento, são momentos onde a gente, né, precisa se colocar em defesa da vida a partir do Evangelho, a partir dos documentos da igreja, a partir das experiências construídas ao longo desses anos. Então, o momento, o Cefep, essa celebração do Cefep também nos ajudará a isso, olhar um pouco para a história e olhar para frente, e nos posicionar nessa caminhada, ajudando outras pessoas também a compreender. Eu, por exemplo, sou aluno da sexta turma do Cefep, né? Hoje estou Uau! nessa função como secretário executivo, já estive em outros espaços, como na Coordenação Nacional da Pastoral Operária, enfim, em outros momentos que a gente vai contribuindo a partir dos serviços que a igreja presta à sociedade, enfim, ao todo, a gente também vai contribuindo para ajudar outras pessoas a participar enfim, e ajudar a construir um mundo melhor. Essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa, e acreditamos nisso porque acreditamos um Deus libertador, acreditamos em Jesus que nos ajuda a discernir a realidade em que vivemos, assim como ele ajudou os seus discípulos, os seus apóstolos a discernir aquela realidade e a se posicionar e a agir, né, e a ser solidário aos que sofriam, principalmente, e continua nós hoje nesse projeto de libertação, de salvação, nessa construção do reino de Deus aqui e agora ainda, né? Então essa é um pouco essa nossa perspectiva, né? Em vista do reino que acolhe a todos, em vista de um reino que
que é a vida, em vista de um reino que quer a justiça. Nós continuamos acreditando nisso, valorizando isso e formando mais pessoas e redes de pessoas que se conectam, que se convergem com essa proposta, do reino de Deus. Jardel, maravilhosa a sua fala. Eu acho que não tem nem muito como é que fala, o que complementar, porque é isso aí mesmo, a gente acredita nisso. Inclusive, o lema da Comissão Justiça e Paz é: se queres a paz, trabalha pela justiça. E aí a gente coloca justiça social, justiça socioambiental, e a gente vai construindo esse reino de Deus com onde ninguém é deixado para trás. Todos nós cabemos no reino de Deus. E aí, quando a gente fala todos, a gente quer dizer todos mesmo. Os diferentes também cabem no reino de Deus. A gente já se encaminha para o final do nosso programa. Eu vou fazer aqui, então, o nosso disclaimer, né, da participação na rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM. A Rádio Nova Aliança é uma instituição sem fins lucrativos e que sobrevive da providência de Deus e da ajuda de você, ouvinte. A sua ajuda é essencial para que nossa missão continue firme e seguindo o propósito de evangelizar. Colabore financeiramente com os nossos canais na chave Pix, no pix@novaalianca.org.br. Eu vou repetir, a chave Pix, 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 @novaalianca.org.br. Nos siga nas redes sociais do Instagram, Rádio Nova Alianca BSB. E saiba que nós estamos aqui, Comissão de Justiça e Paz de Brasília, trabalhando para que o mundo seja cada vez mais um lugar lindo, um lugar evangelizado, um lugar repleto de amor. Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM. Fale conosco pelo WhatsApp no 2103 0714. Vou repetir. 2103 0714. Eu aproveito a oportunidade, Jardel, para a gente também deixar todas essas informações que você colocou no nosso canal do YouTube. A gente tem um canal do YouTube no @CJP Brasília, e na descrição do vídeo, meus amigos e minhas amigas, eu vou colocar as informações dos eventos que o Jardel indicou. Eu recebi hoje Jardel Lopes, secretário executivo do Cefep, Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara, Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara. E é uma alegria poder participar da comemoração desses 20 anos do Cefep no Brasil. Obrigada, Jardel. Obrigada a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Na sequência, vocês ouvem o comentário da nossa querida Simone Furquim, trazendo as reflexões do Evangelho de Jesus Cristo para o nosso dia a dia. E logo após o nosso programa, fiquem com Dom Paulo César na sua Palavra do Pastor, terminando esta noite de domingo. Um grande abraço, fiquem com Deus, agradecemos a sua audiência. Este foi mais um programa de Justiça e Paz. Olá, ouvintes! Na leitura de hoje, Mateus capítulo 13, 44 a 46, Jesus está na beira do mar falando para pescadores, mulheres, camponeses e toda a multidão que o seguia. O terreno da graça de Deus não é mais a sinagoga ou templo, mas sim é um lugar aberto onde todos possam receber a mensagem evangélica. E neste capítulo 13, em todo o capítulo, encontra-se 7 parábolas, porque para o judaísmo o número 7 é perfeito, é completo. Para Mateus, 7 parábolas são suficientes para falar sobre o reino dos céus. É tudo do que precisamos para entender essa dinâmica da construção do reino. Nos versos anteriores, Jesus comparou a força do crescimento do reino como a semente sob a terra e o fermento na massa. Ele cresce sem mesmo a gente perceber. E no texto de hoje, nas 2 parábolas, Jesus compara o reino dos céus como o tesouro escondido que está no campo
e como um comprador que procura pérolas preciosas. A parábola compara o reino tanto como um tesouro, um objeto de admiração e recolhimento, como um sujeito ativo, o comprador, que faz de tudo para conquistar a pérola. Mas o que vem a ser o tesouro e o homem que procura a pérola? A parábola utiliza de situações que ocorrem no dia a dia para explicar os valores verdadeiros para quem quer viver o reino dos céus. Nas duas parábolas, houve despojamento de tudo para conquistar algo precioso. Jesus disse: Ele vendeu tudo o que tinha. O reino dos céus está no campo, no meio de nós. É o tesouro escondido. E para que este tesouro se revele, é preciso proatividade. Por isso, o reino dos céus também é o comprador que vai em busca constante desta pérola, deste tesouro. Podemos construir e viver o reino aqui mesmo, neste mundo. Assim, as parábolas nos ensinam. Devemos nos despojar de riquezas que não constroem o reino, devemos vender tudo. Ou seja, despojar do materialismo, da arrogância, da soberba, do individualismo, do consumismo, das relações de poder e domínio. Ao se despojar dessas riquezas, mudamos nossa perspectiva de ver e viver neste mundo. Conversão, que quer dizer metanoia. E assim, o tesouro que estava escondido se revela. Encontramos a verdadeira riqueza, a pérola, que são as relações fraternas, as ações de solidariedade, o senso de coletividade, a consciência de cuidar da nossa casa comum, o planeta Terra. Quando abrimos nosso coração para ouvir a mensagem evangélica sobre o reino, somos como aquele comprador que aprendeu a buscar a pérola preciosa, que é o projeto de Deus para nós. Amém. Bem comum, todos dando as mãos.